Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Vamos lá, testando, 1, 2, 3. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o seu podcast preferido, porque você não ouve outro. Hoje nós vamos discutir aquilo que ninguém ouve, aquilo que ninguém gosta e aquilo que ninguém discute. Nós vamos discutir música contemporânea e ainda por cima, música contemporânea brasileira. Você tem certeza que você quer continuar ouvindo? Eu e o Nelson, nós temos bons motivos para isso. Leonardo Martinelli é um compositor contemporâneo, é o Kapellmeister aqui do Papo de Música. E eu e o Nelson vamos fazendo uma autopropaganda, ganhamos um jabazinho e fomos fazer uma sala de visitas, um papo de música lá no Povo Pobre do Itaú Cultural, onde o pianista Felipe Scaliuzzi teve um espaço dado para ele no Itaú Cultural, poderia fazer do que quisesse, resolveu abrir para que fosse apresentada a música de compositores da geração dele, um evento de 4 dias chamado Música de Agora. Nelson, foi bom para você? Foi bem legal. Eu participei da segunda noite, com obras de 2 compositores, um chamado Gustavo Lange Fontes, de Santa Catarina, e o outro chamado Marcílio Onofre, da Paraíba. Quer dizer, 2 pontos bem distantes do Brasil, com os 2 com formações bem diversas. Quer dizer, o Gustavo Fontes estudou na ECA, se eu não me engano, estudou contrabaixo, ele não tem uma formação assim de compositor. Ele é contrabaixista e tem uma orquestra lá em Santa Catarina. Tem. Né? Ele hoje em dia está trabalhando de maestro e está dirigindo a Filarmônica de Santa Catarina. E o Marcílio Onofre, que é da Paraíba, de João Pessoa, e que aí mais uma vez a gente vê a tradição musical que tem nessa cidade, impressionante. O cara fez toda a formação dele lá, e pela música que ele apresentou, a gente vê a informação que ele tem em termos do estudo que ele fez, né? Apesar de nunca ter saído de lá, tem uma obra muito bem estruturada, muito interessante, e foi muito legal, foi muito bacana. Na Paraíba tem uma universidade federal, um curso de música até bastante ativo lá, isso é bacana. E a gente teve a Orquestra Sinfônica lá, do Eleazar de Carvalho trabalhou. Bom, na verdade, pois é. Quem está lá, João Luiz Sampaio? Dirigido pelo Alex Klein, é isso? Um certo Alex Klein, ganhador do Grammy, está lá. Fica postando coisa no Facebook. Alex, a gente ainda vai aí. Quando você menos esperar, nós vamos dar uma incerta, ver o que você está aprontando na Paraíba. Foi muito legal. Além disso, eles reuniram músicos, instrumentistas muito bons, que ensaiaram as coisas. Pois é, isso que é impressionante. O pessoal chegava lá com a música estudada, né? E realmente foi muito bacana. E também o formato que eles escolheram, quer dizer, eu fui numa noite, o Irineu foi noutra, e que era assim, a gente conversava com o compositor e perguntava para ele qual que tinha sido o contexto da criação, um pouco da formação dele, de onde vinha, e desse jeito introduzia a música à plateia, né? E agora, curioso, Irineu, você também abriu o programa falando assim que é uma grande dificuldade, que é uma coisa que é complicada, não sabe se deve continuar a ouvir ou não, mas eu cada vez mais chego à conclusão que essa música é muito legal, a gente tem que realmente fazer o esforço de ouvir, porque é um novo mundo que se abre, e o que é legal é que hoje em dia você tem muitas tendências diferentes, quer dizer, você tem experiências muito experimentais, que realmente são difíceis, mas você tem experiências outras ou escritas que são muito palatáveis, né? Nesses 2 compositores aqui, eu achei que a noite passou rapidinho, não foi uma coisa complicada, até porque são obras curtas. Muitas vezes é difícil porque a pessoa resolve escrever uma obra de 40 minutos, sabe, sobre uma série do decafônica, toda serial, aí acaba sendo complicado, mas
nessas escritas aqui, até com obras atonais, francamente atonais, foram muito legais. Foi uma coisa muito interessante mesmo. Não sei, como é que foi a sua experiência? Bom, eu aí? peguei 2 noites com o auditório lá do Itaú bem cheio, na segunda, no sábado quase lotado, e pouca gente foi embora. Só fazer um breve relato. Primeira noite peguei o Rodrigo Lima, ele foi batera na noite em Goiânia, antes de virar compositor de música especulativa. Jesus salva, Senhor! Ele tocava com crente e tocava muito com dupla sertaneja. Ele era batera de gig. Então, batera de gig tem que tocar batera no que tem. Ele falou que o piano dele ele comprou tocando na noite quando ele já estava na UNB. E é engraçado porque a música dele, engraçado e benéfico, é que a música dele não tem nada dessa estética da música da noite. Depois eu peguei o Sérgio Rodrigo Lacerda, que eu não conhecia, o compositor de Minas Gerais, que eu achei que ele tem um trabalho de música de piano muito refinado, muito bom, foi o que eu destacaria. Depois eu sou suspeito, meu amigo Maurício de Bones, que é casado com Caroline de Come, a soprano coloratura, que se deixarem vai cantar uma das récitas do Salavier, do Rochinol, do Stravinsky no fim do ano, uma cantora muito boa. Ele falou, quero mostrar as músicas que eu fiz para minha mulher. E mostrou bem. E no final, um cara que eu acho muito bom dessa geração, que é o Marco Siqueira, que foi violonista. Eu digo foi porque ele mesmo disse que não pega mais no violão, que faz uma música que não tem para nada nenhum tipo de concessão, mas eu acho uma música extremamente atraente, extremamente estimulante, né? Então, quer dizer, se há algum problema para mim, que ficou claro, se tem algum problema com a música contemporânea, não é a criação. Eu acho que tem criadores interessantes, nós temos até, inclusive, um deles na mesa aqui conosco. Leonardo Martinelli, música contemporânea é problema ou é solução? Não tem problema se você diz que não presto, que sou o resto que você vai me deixar. Não tem problema, você pode ir sem medo, que não há nenhum segredo. Na verdade, o que é legal você tá falando isso, né? Porque assim, gente para trabalhar tem, né? Gente para fazer música nova tem. Inclusive intérpretes para tocar. Né? Intérpretes para tocar, intérpretes que estão se interessando, né? Então existe um grande potencial, existe muita coisa acontecendo. Então a gente fala de potencial, mas não existe a coisa acontecendo, mas sempre aquém do que a gente de fato dispõe, né? E aí que eu acho que a gente vale a pena retomar, então, já que em vários papos de música que acaba falando de OSESP como paradigma, e porque no fim das contas, né, dentro do modelo que ela, querendo ou não, acabou se tornando, né, uma instituição do peso que ela tem, né, que é um espelho que todo mundo, né, uma referência que todo mundo vai se pautar, ela acaba por também ditar o que acontece, né, diretamente ou indiretamente em outras orquestras, outras secretarias de Estado da Cultura. E puxando para o outro lado, né, porque a gente também pautou isso, né, falar do que então a nossa orquestra tem feito em relação a isto, né? Então o que ela tem encomendado? Ela basicamente tem fugido da música contemporânea, da música de criação, e sem uma proposta, sem uma contraproposta clara. Em que sentido? Quer dizer, claro tá, que é botar todas as fichas no, sei lá, zero vermelho da roleta, o crossover. E, em tese, nada contra, apesar de não ser o caminho que eu vou, mas botar todas as fichas nisso? Acho que você sempre pode argumentar que mas a OSESP não é a única que não está fazendo a obra desses caras, as outras orquestras também não fazem. Acho que o caso da OSESP é mais grave, talvez, porque não é só que ela não está tocando, né? Ela está fazendo uma opção clara por não dar espaço a esses compositores, né? Ela escolheu uma linha, né, no que respeita às suas encomendas, que é uma opção muito clara, assim, não me interessa a produção desses autores, né? Me interessa uma linha muito específica e é nessa que eu vou apostar. E eu acho que isso, ainda que você possa dizer, não, isso é uma concepção artística e toda orquestra tem direito a escolher a sua, eu acho que é muito redutor, é uma opção artística redutora, e eu acho que essa, por ser esse paradigma, é uma orquestra estatal, a gente não pode esquecer disso, que está ligada ao poder público, ela não pode ser redutora nesse tipo de proposta. E ela reduz porque ela estereotipa, porque o estereótipo está o quê? Ela tenta, subliminarmente, definir o que é música clássica brasileira como somente aquilo. Enquanto que
É interessante que a gente, no começo do ano, na revista, a gente publicou a entrevista com o professor Paulo Castanha. Ele falou: música brasileira, para mim, é 2 palavras. Mais nada. Não significa mais nada. Então é complicado porque vai na contramão da pluralidade, da riqueza, né, do que a gente chama ali, das manifestações musicais do Brasil. Você focar numa coisa que, no fim das contas, é palavra antiquado. E que, eventualmente, é aquela velha política de você mostrar, né, de fazer o estereótipo do Brasil, que está mais ou menos repercutindo no exterior, fazer isso de forma sinfônica, meio que de forma, então, a elevar isso. Então, agora de casaca, isto é um produto apresentável. E, inclusive, aí remetendo a uma crítica recente de um concerto da USESP, que o nosso colega, nosso sexto elemento, às vezes, o João Marcos Coelho escreveu. Está aqui em espírito. Ô, João, hoje o vinho tá bom, você devia vir hoje, João. Então, e é contra, inclusive, acrescentarei a história recente da USESP. A USESP é uma orquestra que editou partituras de música brasileira do período colonial até o contemporâneo. É uma orquestra que, no período... Bom, Eleazar de Carvalho tinha um grande compromisso com música contemporânea, né? Fazia muita coisa. E no período de John Nashville, já com mais recurso e mais estrutura, é uma orquestra que fez de Manuel Dias de Oliveira a Amarlos Nobre, com todo mundo que está no meio. Eu ouvi muita coisa pela primeira vez ao vivo, coisa que eu conhecia do livro, graças a USESP na Sala São Paulo, e aí, inclusive, bem tocada, afinada, etc. e tal. Na história recente da USESP, nós vamos até dar nomes aos bois. A encomenda mais recente da USESP foi um concerto de 2 violões, encomendado ao Paulo Bellinati, que é um senhor violonista popular. Ele teve aquele mesmo mal do Alex Klein, distonia focal. Então ele agora está tocando com palheta e infelizmente não pode tocar do mesmo jeito que ele tocava antes. Mas ele é um brilhante violonista popular, é um super... como compositor também. E aí ele fez essa obra para o Brasil Guitar Duo, obra essa que em tese também um duo excelente, não só em tese, excepcional, né? Na prática também. E o Brasil Guitar Duo, na estreia dessa obra, a atitude deles deveria ser emulada. Eu vi gente mais famosa estreando obra não tendo 10% do compromisso deles. Quer dizer, o fato deles terem tocado a obra de cor foi o que menos me impressionou. Sim. O que mais me impressionou é que eles estavam com a obra completamente introjetada. A sintaxe da obra estava toda lá. Estavam com a obra sabida, defenderam muito bem e acreditaram na peça. Agora, mesmo com a grande defesa do Brasil Guitar Duo, essa obra deveria supostamente ser um concerto para 2 violões e orquestra. E havia um choque muito grande entre a escrita para os solistas, que era muito elaborada, e a escrita da orquestra, que era de uma redundância absurda, né? A parte da orquestra era francamente expletiva, francamente supérflua. Talvez se ele tivesse chamado isso de suíte para 2 violões solo, teria sido uma obra melhor. Quando eu li a crítica do João Marcos Coelho, eu concordei com tudo. Especialmente, eu disse à pessoa que estava do meu lado uma frase que está na crítica do João Marcos, que o bom para mim foi o bis. No bis eles tocaram uma peça do Bellinati sem orquestra. O samba do Bellinati. E aí a gente sente um sentido de desperdício, porque, poxa, não só você, qualquer compositor fica babando com a perspectiva de poder escrever para uma orquestra, especialmente uma orquestra como o Zé, que é uma orquestra que pode tocar o que você escrever. Sim. E a gente tem a impressão de que o Bellinati subaproveitou a oportunidade de escrever para o ZESP. Então, para mim, fica muito um sentido de desperdício, porque também para o ZESP fazer uma encomenda é um esforço. Né? Da parte da orquestra, né? Quer dizer, quando a orquestra se dispõe a encomendar, é uma coisa muito legal, uma coisa que custa para eles também. Claro. Então, quando fica uma ocasião dessas, em que, só a parte do solo presta, em que a orquestração, francamente, parece especial de fim de ano do Roberto Carlos... Eu acho meio difícil, hein? Quando tinha, né? Porque tinha dezenas de compassos de Tasset, né? Que é uma coisa que, né, não é nem na lógica do concerto, né? Você tá lá, bom... Então, pois o Bellinati disse que ia fazer uma coisa nova, ele conseguiu, porque o Bartók fez um concerto para orquestra e o Bellinati fez um concerto sem orquestra. João, você que é da galera do João Marcos Coelho, leia para nós esses parágrafos que nos lavaram a alma. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Eu vou ler 2 parágrafos aqui da crítica que ele publicou sobre esse concerto. Ele fala o seguinte: mas o concerto do Bellinati tem um problema sério. Ele não é um concerto. Apenas empilha em sequências estanques sessões do duo e da orquestra. Em raros momentos, tocam juntos. Bellinati declarou que não quis fazer um concerto erudito.
mas ao menos poderia ter fugido da orquestração simplória, calcada na batida cartilha das trilhas de Hollywood. É visível, ele não se sentiu à vontade com a encomenda, que resultou num Frankenstein. Partes maravilhosas do duo de violões, com a orquestra calada, e platitudes na orquestra sem o duo. Os compositores contemporâneos que de fato praticam música de invenção são minoria nas encomendas da OSESP deste ano. Dupla perversidade, com Bellinati e com criadores que permanecem marginalizados. Afinal, a função de uma orquestra é encomendar obras a compositores e não a músicos populares, que nessas tentativas frustradas de crossover caem no neonacionalismo canhesco. E a questão do neonacionalismo vem por quê? Porque o crossover é dentro dessa... o que é a mistura? O que é o que está se cruzando? O que está se miscigenando aí? De novo, não é um problema em si, mas o problema é só fazer isso. É um ideal de música popular brasileira, de uma fatia minúscula, né, do que se considera esteticamente aceitável como música popular brasileira representável, dentro de um contexto sinfônico, coisa que já fazia desde o século XIX, convenhamos. A única questão é que no século XIX se usava de maneira estereotipada o que se chamava na época, né, hoje em dia, no politicamente correto, pode mais falar isso, né, nos cursos de musicologia, né, de música folclórica, né, música popular rural. Mas o gozado é que isso também não está sendo tocado, né? Também não. Porque seria o caso de resgatar o Galê, seria o caso de resgatar o Radamés Inhata ali, por exemplo, se é para... Isso que eu ia dizer, né? Pois é. Cadê o grande crossover brasileiro? E existe um outro tipo de criação brasileira que é nacionalista e que é super interessante e que também não é contemplada desse jeito, né? E qual a intenção de se encomendar? Porque essa questão se direciona a isso. Então, vamos só rememorar. A temporada tem começado sempre com uma paráfrase, com uma fantasia sobre o hino brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante. Né? A gente já teve uma ocasião que a gente falou isso. A melhor para mim foi escrita foi pelo Goldschagg e até agora não superou. E isso é culpa do direcionamento dado pela encomenda. Bellinati, Toninho Ferragutti, o que está querendo se provar com isso? Ao só encomendar, porque você falou de minoria, mas qual é o compositor que escape dessa tendência, sempre tirando a brasa da minha sardinha, né, até porque não ando em grupo, não gosto de ninguém, mas que outro compositor seja minimalista... Cadê os pais fundadores, né? Não tem ninguém. Gilberto Mendes, Manos Nobre... Agora escuta, deixa eu jogar outra coisa aqui na roda. É o seguinte, a Gramophone, revista inglesa da qual a gente licencia algumas coisas, a revista Concerto, ela fez uma capa recentemente com um compositor chamado Eric Whittaker, né? É isso. Que é um cara muito esquisito, eu acho, de certa maneira, né? Um cara que escreve música coral, que também vem de uma área assim de música popular e tal, e descobriu uma fórmula lá de conseguir milhões de ouvintes, e faz isso através da internet. E sabe usar a internet muito bem. Sabe usar a internet muito bem. Mas é uma música mais de efeito, propriamente, do que alguma coisa estruturada. Assim como ele, existem muitas outras tendências, não sei se são tendências, mas, por exemplo, o próprio Oswaldo Golijov, que teve no Brasil, que também escreve coisas com uma forte... Sim, ele um crossover. É um crossover. É um crossover. Essa opção do Arthur Nestorff, diretor artístico da USESP, será que é um pouco a procura dessa abertura, digamos, assim, sabe? Quer dizer, é uma crença num repertório... Mas, Nelson, não é abertura isso. Isso não é abrir, isso é fechar. Porque, na verdade, se limita. A armadilha a USESP sempre fez também o crossover, né? Fez vários concertos com a banda Mantiqueira. Inclusive, o único DVD que existe da USESP é com isso, quer dizer... Então, essa parte do repertório... Está coberta, né? Também estava coberta. Então, é que antes essa parte do repertório fazia parte de um grande painel da música brasileira que, bem ou mal, a USESP tocava. Tocava Henrique Oswaldi, tocava Alberto Nepomuceno, tocava Manuel Dias de Oliveira, tocava Padre Zé Maurício, tocava também tocava o Santoro, tocava Mignone, tocava todo mundo. Tocava Marlos Nobre, tocava Ailton Escobar e tocava também isso. Agora, a gente tem muito claro uma escolha nessa direção, e aí eu concordo com o Chu, que
que é uma escolha limitadora. A gente não é contra que a USESP contemple também essa faixa do repertório, que é fundamental. Pô, eu escrevi um livro sobre o Ciro Pereira, eu não posso ficar... Mas o lance é, será que essa é a única música brasileira possível? Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. E agora, outra questão, já que a gente começou falando de música contemporânea de eleição e acabamos na USESP falando de encomenda, eu queria lembrar aqui o trabalho que a Bienal de Música Brasileira Contemporânea fez no Rio de Janeiro ano passado. Né? E está fazendo de novo. Está fazendo né? de novo, Quer dizer, é Bienal, quer dizer, a cada 2 anos acontece esse encontro aí, e no ano passado eles, eu acho que investiram quase 2 milhões de reais, 1,5 milhão em encomenda. Sim, e nesse ano, que é o ano de intervalo, que não tem Bienal, é o ano que justamente se fizeram encomendas, os editais, né? Para serem esteadas no ano que vem, e o colegiado, quer dizer, a gente sempre pode questionar qualquer tipo de colegiado, mas foram os próprios compositores que votaram em si mesmos, e os que tiveram mais voto acabaram sendo escolhidos para escrever as obras, e escreveram obras recebendo. Além disso, tem um edital para novos compositores. Né? Agora, o que eu queria dizer é o seguinte... Fábio Silva, tem que reconhecer as pessoas. Fábio Silva, essa a gente dá para você, esse crédito é todo seu. No ano passado eu assisti um dos concertos, quer dizer, eu acho que foi o grande concerto sinfônico das encomendas. Se não me engano, foram 6 ou 7 compositores diferentes, também de norte a sul do Brasil, que fizeram obras para orquestra. Foi a Petrobras Sinfônica que apresentou com regência do André Cardoso. Peças relativamente curtas, talvez a mais longa tenha tido 15 minutos, eu acho que nem tinha de 15 minutos, que foram 6 ou 7 peças nas mais variadas linguagens, que poderiam servir muito bem para serem enxertadas em programas de concertos da USESP ou de qualquer outra orquestra sinfônica do Brasil. Quer dizer, a gente tem... existem pessoas pensando nisso, e a gente deveria, digamos, dar espaço para que essa música fosse ouvida, e a gente também, de certa maneira, lamenta que a USESP tenha aberto mão desse tipo de... No fim das contas, quem acaba não tomando a USESP como modelo, e é sintomático que seja ela, é a Filarmônica de Minas, que tem então seu concurso de composição próprio, Tinta Fresca, no qual então você tem o concerto com as obras finalistas e a encomenda de uma nova obra, e depois eles tocam. Tanto que na turnê de São Paulo eles tocaram. Então não tem vergonha de mostrar a música como. É uma orquestra, a Filarmônica de Minas é uma orquestra que assume para si isso. Né? E aí é que está. O papel da direção artística, independente dos acertos e dos erros, né, mas quando se chega nesse ponto, né, não pode ter a escolha pessoal, o gosto pessoal. Né? Vamos falar as claras. É claro que o Arthur Nestovsky tem um passado ligado à composição. Né? Ele foi um dos primeiros quando estava fazendo falar de Fernihal no Brasil, mas que nos últimos tempos está ligado bastante a essa questão da MPB instrumental. Então isto faz muito sentido, né? Faz muita lógica. Da mesma forma que faz lógica o Fábio Mequete como regente, mas que fez composição também na Juilliard, e que falou, olha, não fiz composição para ser compositor, mas porque é importante, que eu preciso entender o que está acontecendo na música de hoje. E você vê isso também refletido. Né? Essa questão de uma profissão de fé que se tem dentro dessa questão sensível. E vale a pena lembrar, a gente falou num podcast recente aí do Teatro São Pedro, da esquizofrenia do governo do Estado em relação a isto, se de um lado no Rio, mas especificamente falando do governo federal, temos aí um exemplo promissor, né, uma política que precisa se consolidar também na Bienal, né, porque está falando de uma que deu depois de muitas bienais que também deu muita confusão. Então vamos para uma segunda Bienal, o Festival Música Nova em São Paulo, que a gestão passada da Secretaria fingiu que não é com ela, e que agora vai ter uma versão soft em Ribeirão, mas que... Ribeirão está fazendo esse ano, salvando os 90 anos do 90 anos, né? Vejam, olhe no Google Maps a distância de Ribeirão Preto e Santos, exatamente a distância entre o que Música Nova é e o que ele deveria ser.
Essa mata, né? Frase de efeito do Irineu. Eu fiquei pensando, por que o Irineu fica pensando nessas frases pra terminar o podcast? Não tem nenhuma vez, cara, que você não chuta no gol, cara. Só quando eu falo menos, né? Mas aí vira a jornada das estrelas, né? Foi pra cima, deu espetáculo do mesmo jeito, né? Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.